Diz assim então a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1, verso 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponham em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai, com esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, que será ministrada nesse momento para a sua igreja. Que haja liberdade do teu Espírito Santo agir, Senhor, deste altar até os corações nessa noite. Que haja, Senhor, total sintonia de pensamento daquilo que o teu Espírito Santo quer de cada um de nós nessa noite, Pai. Guarda os seus corações aqui de todo desânimo, de toda sonolência, de todo espírito, Senhor, de distração, que eles possam estar sintonizados, Senhor, e firmemente presos naquilo que o teu Espírito Santo tem para a tua igreja, Pai. Queremos repreender todo espírito do mal também, todo espírito, Senhor, que está intentando contra essas vidas, tirando a sua atenção, tirando, Pai, o momento especial que eles vão ter contigo nesse momento. Nós queremos agradecer por tudo e render graças pela sua ação em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Fernando, dá um pouquinho mais de volume para mim, por favor. Amém? Alô, só para não forçar muito a minha voz aqui, deixa eu virar um pouquinho esse retorno para facilitar. Aqui, abre um pouquinho só de retorno para mim, Fernando, faz favor. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos meditar um pouquinho, agora sim, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Jeremias, capítulo 1. Bom, os irmãos viram que o primeiro versículo, o segundo e o terceiro, fala um monte de nome, que nós não vamos nos ater, porque isso é uma questão mais histórica do livro, dele se colocar numa posição entre os reis de Israel. Jeremias era um dos profetas que viveram na nação de Israel, no período em que os reis de Israel ainda comandavam aquela nação. Era um período onde a nação de Israel estava sendo exilada, ou seja, estava sendo levada para uma nação vizinha chamada Babilônia. E ele ficou em Judá, que era uma província de Israel, recebendo a palavra do Senhor e transmitindo essa palavra ao povo. Mas não é isso que eu vou falar sobre ele, é só para os irmãos terem um histórico daquilo que foi a pessoa de Jeremias, o profeta do Senhor. Mas o que eu vou falar com a igreja essa noite, queridos, é em relação ao chamado de Jeremias, que começa a partir do verso 4. E antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu queria dizer para você que você também tem um chamado. Você não está e você não é parte integrante do reino de Deus simplesmente para ser um mero telespectador, um mero ouvinte da palavra do Senhor. Você não é alguém que foi escolhido para o reino de Deus, e você não foi escolhido para essa igreja, você foi escolhido para o reino de Deus, que aprove Deus te colocar nessa igreja para que você pudesse ser aperfeiçoado e aprimorado. Mas o trabalho que nós fazemos não é para esta igreja, o trabalho que nós fazemos é para o reino de Deus. O trabalho que nós temos que ter em mente é um trabalho universal, onde nós estamos plantando e nós estamos edificando a igreja de Cristo, na qual você faz parte e na qual você
se membra e congrega nessa igreja em particular. Mas isso é um detalhe, perto do reino de Deus como um todo. O que eu queria dizer, queridos, é que você não pode, em hipótese alguma, e você tem que entender isso essa noite, ser um mero telespectador do Evangelho. Telespectador é aquela pessoa que, por exemplo, chega, e isso é muito comum entre os homens, né? As mulheres nem tanto, mas os homens gostam de zapear a televisão, né? Não é assim? Pelo menos agora fica no celular, mas naquela época, bom, antigamente, você fica com o controle remoto, e geralmente o controle remoto fica na mão do homem, não é assim? Ou só em casa que fica na minha mão? Hã? Fala aí, mulheres. Quem que comanda o controle remoto lá na sua casa? A Duda, né? Porque tem neto aí já é diferente, olha lá. Via de regra fica na mão do homem, porque o homem ele fica zapeando, não é assim? Ele não se atém a programa nenhum, ele fica, se tiver 100 canais, muda todos os canais. Fica tipo 15 segundos, 10 segundos, não é assim? Dá uma olhadinha assim, passa para outro. E passa para outro. É assim na faixa. Wilson? Então, nós somos assim, não é? Telespectador é isso. Você quer ver o que está acontecendo. Mas você não está inteirado com nada. Não é? Você vai, senta na frente da televisão e você começa a passar os canais. Você vê uma coisa aqui, alguma coisa que te interessa, depois não interessa mais, muda para outro, e assim vai passando o tempo e você vai se distraindo com a televisão. As mulheres geralmente já têm um outro perfil, né? Falando de televisão. Elas já gostam de interagir com o programa, elas gostam de ver. A minha mulher, por exemplo, o final do filme, né? Eu falava, vamos parar de ver o filme, depois a gente assiste, vai demorar muito para terminar esse filme, depois você vê o resto. Ela fala, mas como você não vai ver o final do filme? Então quer dizer, as mulheres já têm uma outra, pelo menos em casa é assim, né? Uma outra expectativa da televisão, ela quer ver o final da coisa, ela quer fechar aquele assunto. E a gente não, a gente vai passando, depois passa de novo, não é assim? É desse jeito, não é? O que Deus espera de nós? Que nós não sejamos alguma pessoa que está zapeando no Evangelho. Sabe como é que é zapear o Evangelho? Você pegar a Bíblia e falar assim, vou ler a palavra do Senhor. Você abre Provérbios, de repente você não tem. Você abre Provérbios, você abre aqui, Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Não é isso que eu esperava. Deixa eu ver outra coisa aqui. Vou pular essa parte aqui. Vou abrir aqui em Eclesiastes agora. O trabalho árduo e inútil. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu muito pesado. Mas não é isso que eu quero também, meu louco? Isso não é para mim agora. Vou aqui, Isaías 30. Diz assim, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. Olha só, que executam planos que não são meus, que fazem acordos sem a minha aprovação. Nossa, palavra pesada, mas não é isso que eu quero. Então é uma palavra mais branda. E aí você vai, desafiando, entendeu? Daniel, aí você vai, chega em Apocalipse, puxa vida, o Senhor não falou comigo. Não é assim? Isso é desafiar, né? E muitas vezes a gente está fazendo, eu estou falando aqui o exemplo da Bíblia, mas você pode estar fazendo isso com o próprio Evangelho. Aí você vê na igreja, quando tem uma palavra que é uma palavra que você quer ouvir, não o que Deus quer falar, mas que você quer ouvir, opa, essa palavra é para mim hoje. É palavra de bênção, palavra, sei lá, de cura, de prosperidade, né? Eu estou precisando disso, né? Agora, quando tem uma palavra, que é uma palavra de exortação, que vai tocar no seu carro, você fala, devia ter ficado em casa hoje assistindo o jogo lá, sei lá, ficar aí buzinando o carro, se for palmeirense, sei lá. Mas, pelo menos, na igreja não deveria estar. Isso é zapear, né? Isso é você, na verdade, não ter um comprometimento com o Evangelho. Você é um telespectador. E como telespectador de televisão, falando dos homens, você só assiste aquilo que te agrada. Você vira ali, daqui a pouco não está, você não está muito interessado naquilo, vai para outra coisa. Mas você, o que você viu na televisão? Se perguntar para os homens aqui, nada. Né? Porque você não vê nada, você só fica passando o tempo. Não é assim? As mulheres, na questão televisiva, elas são mais específicas. O que você viu? Ela vai contar tudo, né? Do começo ao final. É diferente. Então, mas o que eu estou querendo comparar com os irmãos aqui é exatamente a forma de você encarar o Evangelho. É a forma de você
se interagir com Deus. O que o Espírito Santo espera de você, e é o que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, no chamado de Jeremias, é que nós temos um chamado. Essa é a palavra que eu queria que você guardasse. E o seu chamado não é vir à igreja domingo à noite, ou não participar dos cultos na quarta, enfim, o que seja, na segunda, mas é também vir nos cultos. O seu chamado não se resume a você sentar nessa cadeira, que eu espero que seja confortável, para você me ouvir aqui falar, sei lá, 1 hora, cantar. Não é isso, queridos, o Evangelho não é isso, isso é muito pouco para o qual você foi chamado. O seu chamado é muito maior do que você sair da sua casa domingo à noite e vir para cá, ou qualquer outro dia que você venha para a igreja. O seu chamado é muito maior do que você ler a palavra do Senhor do jeito que eu li aqui, ou ler em mais profundidade. O seu chamado, queridos, é fazer crescer o reino de Deus, é fazer crescer a população que vai estar sendo salva no dia do arrebatamento. E aí, no caso de Jeremias, Deus o chama. Deus o chama para um propósito. Assim como Ele tem um chamado para você, não é só para mim, que estou aqui em cima falando. Eu sempre falo para os irmãos, um dia eu já estive aí, e hoje eu estou aqui. Eu nunca quis estar aqui, mas o Senhor me colocou aqui. E se o Senhor me colocou, eu vou fazer o melhor que eu posso. O melhor que Ele me capacite para fazer. Então, o Senhor, Ele nos capacita. E não é o fato de eu estar aqui que os irmãos tenham menos responsabilidade do que eu. Eu posso ter uma responsabilidade maior sobre os irmãos, mas perante Deus, a minha responsabilidade e a dos irmãos é a mesma. Que todos nós temos um chamado, dentro do propósito que Deus tem. Até porque a prestação de contas, eu não vou prestar contas pelos irmãos, eu vou prestar conta pela minha vida. E vou prestar conta por aquilo que eu fiz da minha vida perante o Senhor. Então, Jeremias foi chamado, no 4, dizendo assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, verso 5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então essa palavra não é só para Jeremias. Quando você ler essa palavra, eu quero que você leia dessa forma, você tem que entender que esta palavra não foi escrita para Jeremias há mais ou menos 3.000 anos atrás, aproximadamente. Não foi. Esta palavra, ela é real para você hoje. Hoje, no dia 27 de novembro de 2016, é a palavra que o Senhor Deus está trazendo para a sua vida. Eu vou repetir: antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. O Senhor diz para você: antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, esse foi o chamado que Deus deu para você. Porque não é o fato de você não estar na Bíblia, e nem eu, não é o fato do nosso nome não estar lá, é que nós não temos um chamado especial do Senhor. Porque o Senhor trata cada um de nós de uma forma muito particular. E todos nós temos uma responsabilidade a cumprir a partir do momento que a gente realmente entrega a nossa vida ao Senhor. Que vai muito além de você estar sentado aí neste banco da igreja. Vai muito além de você fazer as coisas que um crente evangélico faz nos dias pré-determinados. Vai muito além de você não fazer certas coisas que os crentes evangélicos fazem. Porque isso tudo é religião. O chamado que nós temos vai muito além dessas coisas. E olha o que é o seu chamado aqui. Veja só. Ele fala que Deus o separou antes de você nascer. E Ele o separou e o designou para que você seja um profeta entre as nações. E aí você pode perguntar, mas o que é ser um profeta? Um profeta, será que é alguém que recebe uma iluminação de Deus sobrenatural, começa a falar numa língua que ninguém entende, dá um chilique e fala, assim diz o Senhor? Pode ser. Mas ser um profeta hoje, no século 21, é aquele que fala e que testemunha a palavra de Deus. Então, ser um profeta, queridos, é você ser a boca de Deus para as pessoas que estão à sua volta. É você falar das maravilhas de Deus, é você falar das maravilhas que Deus tem feito
na sua vida. É você falar sobre a transformação do seu caráter. É você influenciar as pessoas positivamente no sentido do reino de Deus, para que elas vejam em você algo diferente, vejam em você alguém diferente. Então, isto é ser um profeta. E uma outra palavra que fala no verso 5 é a palavra separado, que em outras palavras, ou o sinônimo dessa palavra é a palavra santo. No Novo Testamento os autores e o Espírito Santo usou muito essa palavra para designar alguém que é santo. O santo é ser separado. Você é separado para o trabalho do Senhor, porque você tem um chamado, mesmo antes da sua formação no ventre da sua mãe. E como você é separado, no Novo Testamento você vai ler a palavra santo. Você é santo porque você foi designado para o trabalho do Senhor. Isso é ser santo. Então, nós também temos que tirar aquela mística da palavra santo, que está incorporada na nossa cultura, de alguém que deu a sua vida pelos pobres, de alguém que vendeu tudo, sei lá, e foi morar numa tribo indígena, e ali ele fez o trabalho do Senhor. Ele teve esse chamado, mas de repente você não tem. Mas você é santo como ele é ou foi santo. Porque cada um de nós tem um desígnio de Deus, tem um propósito, tem uma função dentro desse reino. Só que cada um tem um chamado específico. O seu hoje é falar para as pessoas que estão à sua volta. De repente amanhã você pode ter um chamado diferente, mas que também será para falar para outras pessoas. Então, queridos, isso é ser separado e ser profeta das nações. Mas aí no verso 6, ele continua dizendo, no caso, Jeremias retruca esta palavra do Senhor e diz assim: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então Jeremias retrucou essa palavra do Senhor, dizendo: olha, eu te escolhi antes da formação de você no ventre da sua mãe, e eu te designei para ser profeta entre as nações. E aí Jeremias ouve essa palavra e diz: não, Senhor, mas veja só, vamos conversar, vamos discutir a relação, né? Em outras palavras aqui, eu não sei falar. E ele fala: porque eu sou muito jovem ainda. E Jeremias era novo de idade, ele tinha pouca idade quando ele foi escolhido pelo Senhor, desta forma. E aí você pode também falar a mesma coisa: nossa Senhor, mas eu acabei de chegar, eu acabei de nascer. Olha, Senhor, de repente eu me batizei, está fazendo 2 meses, 3 meses, 1 ano, sei lá, 3 anos. Agora que eu estou chegando, agora que eu estou tomando contato com as coisas espirituais, então eu sou muito novo ainda. Esse chamado é para quem tem mais tempo, né? Para quem já tem mais bagagem de igreja, ou bagagem do Evangelho, já sabe manusear mais a Bíblia, por exemplo, ou já tem mais conhecimento das coisas de Deus. É o que, em outras palavras, Jeremias retrucou no seu chamado, quando Deus diz isso para ele. Mas aí o Senhor, no 7, ele fala, e é o que ele diz para você, caso você pensou assim, no verso 6. O Senhor, porém, me disse, e o Senhor diz isso para você essa noite: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, como resposta, Deus diz o seguinte: veja, a capacidade, em outras palavras, a capacidade não está em nós, não está em você. A capacidade não está em mim. A capacidade de ser um profeta do Senhor, a capacidade de ser alguém que vai levar essa palavra para as pessoas que estão necessitando, e você sabe quem está necessitando, porque o Espírito Santo traz essas pessoas até a gente. O Espírito Santo coloca essas pessoas à nossa volta, para que a gente possa fazer ali um trabalho, muitas vezes, de se achegar a essa pessoa, um trabalho de aproximação, um trabalho onde essa pessoa vai começar a confiar em você, onde essa pessoa vai se abrir com você, de repente, para falar alguma coisa que muitas vezes está afligindo o coração dela. Então, queridos, Deus sabe quem precisa, muito mais do que a gente. E se você entender isso,
E se você se colocar à disposição do Senhor, o Senhor vai trazer para você as pessoas que estão necessitando de uma palavra, que estão necessitando de alguma coisa diferente que você tem para oferecer. E você tem que entender que isso não vem de você, isso não é baseado na sua experiência dentro do Evangelho, isso não é baseado no tempo que você está dentro do Evangelho. Jeremias, por exemplo, questionou, ele falou: eu sou muito novo de idade, eu não posso fazer isso, tem gente mais velha do que eu. De repente ele pode até ter pensado: tem gente mais capacitada do que eu, por que o Senhor vai escolher justo a mim, que sou novo, o que não tem experiência? Mas o Senhor, Ele escolhe a todos, o Senhor escolhe a todos para esse chamado, de ser profeta do Senhor. Então, queridos, nesse momento, o que o Espírito Santo fala para você é o seguinte: você não deve ter medo, como ele fala aqui, porque a palavra do Senhor vai estar na sua boca. Quando você não souber o que falar, o Senhor vai colocar uma palavra na sua boca, o Senhor vai trazer uma palavra que vai de encontro às necessidades daquele que está precisando. E nós não podemos desperdiçar, queridos, esta oportunidade, porque muitas vezes essa oportunidade que Deus está te dando de passar na vida de alguém, ela pode ser única. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer com ela, não sabemos o que vai acontecer conosco nesta nossa vida. Então é importante a gente ter isso em mente, porque na verdade o Senhor nos capacita, porque a todos a quem eu enviar, como diz no verso 7, Ele vai colocar a palavra em nossa boca e nós vamos falar aquilo que for a vontade dEle. E no 8 ele continua dizendo: não tenha medo deles. Nós não podemos ter medo dos problemas que as pessoas muitas vezes nos trazem, porque graças a Deus nós temos hoje uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovação, uma palavra de esperança para essas pessoas. Muitas vezes você até pode estar passando por um período onde você está esperando do Senhor alguma coisa acontecer que não acontece, mas não é o fato de você não ter as coisas acontecendo na sua vida que você vai parar de falar as coisas de Deus para os demais. Nós falamos hoje na escola dominical que nós não podemos esperar o trabalho da nossa vida ser completo para a gente resolver todos os problemas da nossa vida, para a gente fazer o trabalho do Senhor. Sabe quando você vai fazer? Nunca, porque você vai ter sempre alguma coisa na sua vida para resolver. Pode ser problemas maiores ou menores. A gente não pode esperar: não, eu vou dar um tempo, depois que o Senhor resolver isso na minha vida, aí sim eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, você nunca vai fazer, porque é isso mesmo que o diabo quer. O diabo quer que você pare de fazer, ou que você não comece a fazer, porque você tem coisas para resolver na sua vida, e aí você não anda, você não desenvolve dentro daquilo que o Senhor tem te chamado para você. E quando você não desenvolve, queridos, o chamado que Deus tem para você, que é falar da palavra a todos aqueles que estão à sua volta, o Evangelho, esse Evangelho que você está ouvindo essa noite, a igreja, os irmãos, começa a ficar tudo chato para você. Não é o caso dos irmãos aqui, nós temos a maioria dos irmãos muito novos, mas o nosso irmão Rubens ali, por exemplo, já tem um tempo maior de Evangelho, o Sandro que está lá atrás, que tem um tempo maior de Evangelho, com a sua esposa, a Cida, toda a sua família, o Johnny lá no fundo, começa a ficar chato, sabe? Porque você começa a ficar uma coisa enfadonha. Você vai, aí aquela velha frase: você vai na igreja para ouvir a mesma ladainha. Como o Evangelho não vai ficar chato para você? Quando você não for um mero telespectador, quando você interagir com esta palavra, quando você fizer dessa palavra um movimento na sua vida, quando você fizer essa palavra ser uma coisa ativa, que você vai trabalhar na vida dos outros, não vai parar em você, e você vai ser um elo de ligação entre a palavra que alguém já falou para você e alguém que vai receber, e aí você vai ver a transformação na vida do seu semelhante, daquele que está próximo de você. Isso vai te dar mais ânimo para você continuar trabalhando, mais ânimo para você continuar fazendo a obra do Senhor. Então veja só, o que a palavra do Senhor diz aqui é que nós não podemos ter medo de fazer a obra do Senhor, e nós não podemos ter medo, inclusive, das forças espirituais da maldade, que muitas vezes podem estar intentando contra a sua vida, que também é o papel delas fazer esse tipo de terror, para que você recue, para que você pare de andar adiante. Então começa a te dar um medo no seu coração. Pelo contrário,
O Senhor fala que nós não devemos ter medo absolutamente de ninguém, né? E o que fala mais aqui? Veja só, no verso 9, diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então, assim como o Senhor te chamou, você tem que crer nessa palavra, que o Senhor te chamou, Ele te capacitou. E se você ainda não sentiu isso, nós vamos orar daqui a pouco, e o Senhor vai te capacitar. Veja só, a palavra do Senhor diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, no caso de Jeremias, e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. E você vai receber o poder de Deus que está no Espírito Santo, para que você seja um canal de bênção. Porque, queridos, hoje em dia, de uma forma geral, o Evangelho ele tem crescido muito na nossa nação, e graças a Deus por isso. Não é? Muitas das coisas que nós estamos conseguindo hoje, né, em termos principalmente éticos na nossa nação, éticos, eu digo com esse monte de coisa que está acontecendo aí, né, que está sendo revelada contra a corrupção, é porque existem homens que temem ao Senhor nestas esferas do judiciário. Existem homens que temem ao Senhor. Então o temor deles, o respeito que eu digo, né, o temor no sentido de respeito, vai muito além do trabalho que eles fazem. Eles têm um trabalho, eles têm uma missão dentro da profissão que eles escolheram, mas vai muito além daquilo que a própria profissão deles lhe dá como respaldo. São homens, queridos, que estão com suas vidas perante o Senhor, e perante o Senhor eles devem muito mais do que para os seus superiores. E são homens que estão realmente pagando o preço para fazer o seu trabalho e tentar mudar o estigma desta nação, de uma nação corrupta, de uma nação do jeitinho, de uma nação que tudo a gente faz no cambalacho, acaba dando certo. Então o Senhor está no controle, inclusive da nossa nação, inclusive de tudo isso que está acontecendo. Na verdade, o Senhor nunca está fora do controle, né? Mas aqui nós sabemos algumas coisas que acontecem nos bastidores de alguns homens que realmente são chamados de Deus para fazer o trabalho que eles estão fazendo, que estão abrindo o seu peito, abrindo a coragem que vai além da coragem deles, confiando que o Senhor está com eles. E se alguma coisa acontecer para esses homens, eles não estão com o Senhor na eternidade e acabou. A missão deles foi cumprida aqui na terra. Então, queridos, veja só, o Evangelho tem crescido, e nós temos visto mudanças grandes dentro da nação brasileira no que diz respeito à pregação do Evangelho. Mas acontece que, por essa facilidade, graças a Deus por isso, que nós somos um país que tem liberdade religiosa, por essa liberdade de você entrar por aquela porta, ou de você abrir uma nova porta de um novo templo religioso, qualquer que seja ele, ou evangélico, ou budista, ou sei lá, de espiritismo, não importa, católico, todas essas religiões, elas são guardadas pela Constituição. Isso também vai trazer para as igrejas evangélicas pessoas que não entendem o seu chamado, pessoas que vão para a igreja porque de repente é cômodo ir para a igreja, e eu posso ir para a igreja assim como eu vou para o supermercado. E na verdade o Espírito Santo do Senhor pede muito mais para nós. Ele pede que o nosso comprometimento seja muito além de um mero telespectador, ou porque nasceu na igreja, ou porque entendeu que o cristão evangélico era o melhor caminho para a sua vida, ou porque de repente recebeu um milagre do Senhor e você se encontra nesta, entre aspas, religião. Então isso faz com que muitas vezes os cristãos se acomodem do seu chamado, porque o nosso chamado, queridos, ele tem que ser um chamado onde realmente o Senhor coloque as palavras na nossa boca. E olha o que ele fala no 10, que é exatamente esse o Evangelho que o Espírito Santo está mostrando para você aqui. Veja, eu hoje dou a você autoridade, guarda essa palavra, sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. O verdadeiro Evangelho, queridos,
é vivido quando você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida. E não é autoridade que nem os juízes têm, né? De mandar prender ou mandar soltar. Isso é uma autoridade humana. Todos nós temos um chamado e autoridade dada por Deus sobre qualquer ação de qualquer espírito do mal sobre a vida de qualquer pessoa, inclusive da sua. Se existe algum espírito te atormentando, você tem que usar a autoridade do Senhor que está sobre você e repreender em nome de Jesus. Você não precisa, algumas vezes sim, porque você pode estar fraco, mas você não precisa esperar a minha autoridade ou a autoridade de alguém superior a você na igreja para que você faça isso na sua própria vida ou na vida de ninguém, porque você tem a autoridade do Senhor sobre qualquer espírito maligno que possa estar agindo em qualquer pessoa. Por isso que aqui Deus fala para Jeremias, na verdade aqui Jeremias estava sendo autorizado a falar da palavra do Senhor contra os reinos que eram contrários a Israel. Aqui o Senhor estava falando para Jeremias do plano material, contra os reinos que dominavam Israel. Mas essa palavra, depois de Jesus, ela é transportada para o reino espiritual. Então todos os inimigos de Israel do Velho Testamento, hoje são os inimigos espirituais de toda a nossa vida e da vida das pessoas. É contra ele que nós lutamos. E essa autoridade que Deus dá no verso 10, sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar, está sobre você. Ou seja, você tem que ter e deve ter a autoridade do Senhor sobre você. Queridos, isso está disponível para nós pelo sacrifício de Cristo. Com Cristo nós temos a liberdade, como ele falou, de fazer obras que ele fez e ainda maiores. Ou seja, a obra do Senhor, queridos, ela só é completa quando eu participo dela. O Senhor não precisa da minha vida e da sua para fazer a obra dele. Até porque a Bíblia fala que se você não clamar e eu não clamar e ninguém clamar, a Bíblia fala que as pedras clamarão. Então a palavra do Senhor por si só, ela é eficaz. Se você estiver nela ou se eu estiver. Ela vai funcionar se eu participar dela ou se eu não participar. Mas o problema é que o maior prejudicado, se eu não participar dela, sou eu mesmo. O Senhor não perde nada se eu não estiver com Ele, mas eu perco muito se eu não estiver com o Senhor. O Senhor não depende de nós, nós é que dependemos do Senhor. Ele é Deus, com a gente ou sem a gente, Ele continua sendo Deus. Eu sem Deus eu não sou nada, pelo contrário, estou fadado a passar a eternidade no inferno. Eu sou o maior perdedor. E muitas vezes a gente se coloca numa posição onde o mundo gira ao nosso redor. O Senhor está girando à nossa volta, e na verdade não é isso. Eu é que tenho que girar em volta do Senhor. E eu não posso achar que Deus depende de mim para fazer o trabalho dele. Pelo contrário, eu é que dependo dele para fazer o trabalho dele. E se eu fizer, seguindo aquilo que ele tem de promessa para a minha vida, eu vou ser grandemente abençoado por tudo aquilo que ele tem para a minha vida e para a sua. Então, queridos, que você entenda que nós não queremos uma igreja de telespectadores, uma igreja que fica zapeando, que fica pegando o controle remoto, pega o controle remoto e começa a zapear de um canal para o outro, mas que não se aprofunda. Uma igreja onde os membros eles não têm comprometimento que vão além do próprio culto instituído, que é o culto que você está assistindo essa noite. Uma igreja que realmente faz o trabalho do Senhor, se desapegando de todas as coisas que podem estar te emperrando de fazer aquilo que o Senhor tem na sua vida. Não espere as coisas da sua vida se resolverem para você fazer o trabalho do Senhor. Faça da forma que você está. E espere sim que o Senhor estará fazendo aquilo que você espera, na medida que você desenvolve o seu chamado perante o Senhor. Entenda que a nossa responsabilidade, ela vai muito além do nosso culto. A nossa responsabilidade perante o Senhor, ela vai muito além de você estar aqui. Ela vai muito além de você, por exemplo, estar aqui essa noite
De repente, porque você está passando uma situação difícil, você quer que o Senhor te console, que dê um conforto no seu coração, e Ele vai te dar um momento de oração. Mas a sua responsabilidade vai muito além de resolver os seus problemas. Muitas pessoas vêm para a igreja porque têm problemas, e amém por isso, e o Senhor as recebe, e o Senhor resolve os seus problemas. Mas depois que os problemas são resolvidos, nós temos que ter ideia que realmente o trabalho que o Senhor quer fazer é a partir de nós, na vida das outras pessoas, e não terminar em nós quando uma situação é resolvida, queridos. Então entenda que o Senhor tem algo mais para você, que o Espírito Santo do Senhor tem algo especial para você essa noite, mas que você precisa crer, você precisa se entregar ao Senhor, dando a Ele toda a sua força, dando a Ele todo o seu empenho para que realmente você faça o chamado dele acontecer na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, que nós vamos fazer um momento de oração aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você meditasse um pouquinho algumas coisas que eu vou falar aqui, para que você entenda que o Senhor quer algo mais de você. Ele não quer que você seja simplesmente alguém que pega o controle remoto, muda de um canal para o outro, mas não se aprofunda em nada daquilo que você recebe do Senhor. Mas Ele quer que você seja alguém que realmente seja comprometido com a palavra dEle. Ele quer que você entenda que essa noite você tem um chamado. Você foi chamado, e como diz essa palavra, feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Você foi chamado antes do ventre da sua mãe, para que você seja profeta dentre as nações. Queridos, nós não temos ideia o que isso significa no reino espiritual. Muitas vezes nós não damos valor para esse chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Por isso que muitas vezes nós desprezamos esse chamado. Não, Senhor, mas isso eu não quero para a minha vida. Eu quero receber a bênção do Senhor. Eu quero receber, sei lá, a promessa que eu espero de Ti. Eu quero receber a minha recompensa material, a minha recompensa sentimental. Isso eu quero. Mas eu ser chamado para trabalhar, eu ser chamado para me oferecer para as pessoas, isso eu não quero. Então, meus irmãos, eu queria que você tirasse esse sentimento do seu coração, e que você entendesse que você só pode ser perfeito quando você estiver no centro da vontade do Senhor. Você não pode ser feliz, você não pode se considerar alguém que está completamente satisfeito nessa vida, se você não estiver fazendo aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Enquanto você lutar contra aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, enquanto você ainda questionar o seu chamado perante o Senhor, você vai ser uma pessoa muitas vezes que fica pulando de galho em galho, você fica pulando de canal em canal, com o controle remoto na sua mão aí, zapeando, mas você não sente a profundidade daquilo que Deus quer para você, porque você é um telespectador, você não está sendo alguém que está interagindo com a palavra do Senhor. E nessa noite que você quer pedir isso em nome de Jesus, e se o diabo tem colocado na sua mente que você não é capaz, se o diabo tem falado no seu coração agora que você não é capaz, que você tem muita coisa errada em você, você diga para ele, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo que está sobre você, que ele não tem autoridade sobre acusação nenhuma na sua vida, que toda acusação que está ainda nos seus ouvidos essa noite, que você repreenda com a sua boca em nome de Jesus, porque você tem autoridade sobre esses espíritos muitas vezes que querem falar contra você, que querem diminuir a sua capacidade de transformar as pessoas que estão à sua volta. Ele não tem autoridade sobre você, querido. Ele não tem autoridade para falar para você que você não tem condições, que você não pode, que você tem muita coisa, que você é muito errado. Ele não tem autoridade. Você não deve aceitar mais essa acusação sobre a sua vida. Você não deve aceitar, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, e Ele te purificou de todo o pecado, por maior que tenha sido o seu pecado, ou por maior que está sendo o seu pecado. Hoje é o momento que você pode se arrepender, é o momento que você pode dizer sim para Deus e não para o pecado, é o momento que você pode realmente transformar a sua vida pelo poder do Senhor, que Ele está te fazendo no seu coração, para você andar com Ele, para você confiar na promessa dEle, para você fazer aquilo que Ele tem pedido no seu coração, independente daquilo que não tenha acontecido. Eu queria que você viesse aqui na frente em nome de Jesus. Se você quer quebrar essa resistência do seu coração, que muitas vezes você tem falado assim: ah Deus, mas eu tenho muita coisa para acertar,
eu tenho muita coisa para resolver, ou você tem se apegado muito em situações que ainda não tem se resolvido, e você entende que o Senhor tem um chamado para você, e você não tem cumprido esse chamado do Senhor, não importa o que seja, vem aqui na frente em nome de Jesus, para que você se desprenda, querido, da sua necessidade, e que para você coloque a necessidade do Senhor primeiro na sua vida, a necessidade dele te usar, a necessidade de você ser um canal de bênção, independente daquilo que falta para ele fazer com você. Glória a Deus. E aí, agora, enquanto a semana vai estar cantando mais uma vez, eu vou estar ungindo você, assim como a palavra do Senhor fez com Jeremias aqui, com o profeta Jeremias. Eu vou repetir o verso 9, eu vou fazer isso com você. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Diz assim o verso 9: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, isso que eu vou fazer com você, representando o Espírito Santo do Senhor aqui. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. E o verso 10 diz assim para você: eu hoje dou toda a autoridade sobre todas as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Então recebe essa palavra na sua vida.